Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Microfone Compartilhado. Dando sequência ao assunto investimentos, hoje nós vamos bater um papo aí com o Rafa. O Rafa vai falar um pouco com a gente desse tema especificamente, considerando o tema central que nós vamos trazer hoje para a gente conversar nesse aspecto, que é investindo em meio à crise. Então, similar aos outros vídeos, eu elaborei 4 perguntas e eu vou fazer essas 4 perguntas para o Rafa para a gente tentar extrair muito dessa experiência que ele tem a respeito de investimentos em relação a esse contexto do tema central, beleza? Então, Rafa, eu vou pedir para você se apresentar em nome do canal. Desejo a você aqui as boas-vindas. Obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade de falar aqui com a gente. Tema investimento é um tema extremamente interessante nesse momento em que a gente percebe aí que as pessoas estão se movimentando exatamente para que cada vez mais elas tenham reserva, elas tenham segurança financeira. Acho que o momento, de uma forma geral, em que a gente vive na sociedade, a gente percebe que algumas pessoas foram pegas de surpresa por não ter efetivamente uma reserva, não guardar dinheiro, não pensar no longo prazo, e muita gente tem cada vez mais procurado a internet exatamente para entender um pouco mais desse mundo de investimentos. E eu acho que aqui a gente une duas coisas interessantes, né? O contexto que a gente está vivendo agora, essa situação específica que a gente está vivendo de pandemia, e o tema investimento, que é extremamente interessante para o nosso público, tá? Então, Rafa, seja bem-vindo. Eu vou pedir para você se apresentar. Fique totalmente à vontade. Obrigado. Tiagão, primeiramente agradecer aí a oportunidade de poder passar um pouco da nossa experiência aqui no canal. Agradecer aí a presença de todo mundo que está nos assistindo aqui, nos ouvindo, né, ou pelo podcast, ou aqui pelo YouTube, pelo canal. E vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória, então, né, da minha história. Meu nome é Rafael Vitor, eu sou especialista de investimentos na corretora do Banco BS2, mais de 12 anos aí de experiência no mercado financeiro. Comecei lá no Bradesco, trabalhei boa parte aí da minha carreira ali no Bradesco foi na parte administrativa, operacional, e aí foi quando eu tive a oportunidade de ir para a área comercial, e aí me apaixonei aí pela área comercial, pela parte comercial, né? Vendas. E aí tive muitas oportunidades, né? Fui gerente de posto de atendimento bancário, fui gerente de pessoa física, gerente de pessoa jurídica. Fui convidado para ir trabalhar no Santander, onde eu aceitei. Fiquei em torno de 2 anos e meio no Santander como gerente de pessoa jurídica. E aí quis atuar como especialista. Tirei a certificação. Estou tendo a oportunidade hoje de trabalhar como especialista de investimentos na corretora do Banco BS2, onde a gente faz um trabalho bem diferenciado aí, lado a lado com o cliente. E esse momento, como você comentou, né, Thiago, é bem importante, porque quando a gente fala de investimentos, não é cultura aqui do Brasil, né, do brasileiro. Infelizmente. Ultimamente, a gente percebeu aí uma grande quantidade de CPFs, né, aí na Bolsa, se aventurando muitas vezes, mas é importante ter o acompanhamento de um especialista, de uma assessoria de investimentos para você não cometer os erros básicos que a gente vai comentar um pouquinho mais ali na frente. Bom, então vamos lá. O tema central é investindo em meio à crise. A primeira pergunta que eu vou fazer para o Rafa é: quando a pandemia começou, quais foram os primeiros impactos no mundo de investimento que você notou? Legal, essa pergunta é interessante, né? Quando a gente teve os primeiros contágios ali na China, né? A gente conversa bastante com gestores, a gente faz muitas lives aqui, Thiago, com os gestores de fundos, né? Para saber como que eles estão atuando e quais são as visões ali que eles têm ali do portfólio de investimento. E muitos ali, a grande maioria, realmente também foram pegos de surpresas. Então, a gente está falando de caras aí, de fundos tradicionalíssimos, né, que foram pegos de surpresa de cara que tem mais de 20 anos no mercado aí de experiência. Então, quando começou aquela pandemia na China, a verdade é que poucas pessoas deram importância, né? Poucas pessoas deram importância, aquilo vai ficar centralizado ali, não vai expandir. E aí, quando foi ali para meados de março ali, né? Quando atacou principalmente a Itália, né? Na Europa ali, onde teve um contágio muito grande, começou a morrer muita gente. Aí o mercado, ele sentiu, né? Aí o mercado começou a reagir. Como que ele reagiu? Aí é aquele efeito de susto, né? Onde os principais players do mercado, os grandes fundos ali, começaram a desfazer das suas posições, e isso, com a demanda ali, caiu muito, e esses players se desfazendo, zerando posições ali, né, com medo de uma crise pior. Isso começou o mercado a entrar num declínio muito grande, né? Foi quando ali depois, principalmente aqui no Brasil, depois ali do Carnaval, principalmente, né? Quando a gente teve aquele final de semana onde as bolsas mundiais no mundo inteiro caíram muito, e quando o mercado abriu aqui, a gente teve aquela sequência de circuit breaks, né? Foi realmente, pegou muita gente de surpresa, né? Então, o primeiro momento ali, quem estava preparado ali, com um bom caixa, com uma boa reserva de emergência, e estava, principalmente, eu gosto de enfatizar isso bastante, né?
A pessoa ela tem que estar tomando o risco adequado para ela. As pessoas que estavam bem alocadas acabaram até aproveitando e tendo ali reservas de emergência, né, as reservas de oportunidade, elas acabaram aproveitando as oportunidades que futuramente abriram, né, que se abriram boas oportunidades. Porém, as pessoas que estavam ali alocadas de forma ali, tomando um risco maior do que ele suportava, principalmente os investidores inexperientes, né, esses investidores realmente ali, aí a gente começou a ver também muita gente desesperada, perdendo dinheiro, saindo das posições de forma aleatória ali, né, de qualquer maneira. Então, realmente assustou muito o mercado, mas eu diria que pegou muita gente realmente de surpresa. Até os grandes investidores foram pegos de surpresa. Eu acho que aí entra um aspecto importante, que é a questão de falha de comunicação e, principalmente, né, a importância dos órgãos que norteiam tudo isso. Então, quando a gente fala do começo da pandemia, lá atrás ainda, em que, como você comentou no início, talvez nem todo mundo acreditava que teria um impacto tão grande. E ali a gente teve um primeiro direcionamento da OMS, por exemplo, falando, não é nada demais, fiquem tranquilos e tal. Então, acaba que esse posicionamento de um órgão tão importante, você acaba ficando mais seguro naquele momento em relação às decisões que você deveria tomar. Porque eu imagino o seguinte, né, para o mundo de investimentos e para quem, de fato, faz o que deveria fazer, no sentido de fazer uma divisão correta de investimentos, alocando percentuais específicos para cada tipo de modalidade e tudo mais, esse cara, ele teve impacto com certeza, mas o impacto ele foi menor, né? Aí eu acho que entra um outro impacto também, que é a questão da euforia lá, depois que bateu mais de 100 mil pontos no ano passado ainda, em que todo mundo tá falando, cara, a bolsa é o melhor momento agora, vamos entrar. Aí imagina, 120, o cara comprou aqui, pum, chega a 60. Aí o cara fala, não, tá vendo, ó, ações aí, pô, a renda variável não vale a pena, é loteria e tal. É isso mesmo. E aí começa a gerar todo o impacto na cabeça dessa pessoa, né? Sim, e é engraçado, Thiago, que assim, a gente conversa bastante aqui, né, com os clientes, e realmente esse daí é o famoso efeito manada ali, que a gente costuma dizer, né? Então, e principalmente isso também se deu à nossa taxa de juros, né? Uhum. Num passado não tão distante aí, o investidor ele tinha uma taxa de juros aí em 2016, 2017, 14,5% ao ano. Poxa, ele tinha mais o famoso famigerado aí 1% ao mês, sem fazer grandes esforços, né? Deixando ali o seu dinheiro na poupança, ele tinha 1% ao mês. Então, por que ele ia para a Bolsa correr risco, né? Uhum. Então, com a mudança aí, né, do Banco Central, de política monetária do Banco Central, começou a cortar muito os juros. Então, hoje a gente está num patamar aí muito baixo, né? Desde o ano passado aí a gente já tem uma taxa Selic muito baixa. E aí o investidor ele começou a ter que correr um pouco mais de risco. Ele não tem jeito. Para ele ter um pouco mais de retorno, ele vai ter que correr um pouco mais de risco. Por isso que é importante o trabalho aqui nosso de assessoria, né, com o especialista, para justamente adequar dentro do perfil de risco do cliente, dentro do objetivo financeiro dele, as parcelas corretas aonde ele vai poder alocar os seus investimentos. Então, o ano passado, como você bem comentou, a Bolsa teve 2,33% de rentabilidade no ano. Poxa, foi maravilhoso. Um dos show de bola, um dos principais retornos aí do Ibovespa. Só que aí o que acontece? Calhou dessa política monetária tá baixa, a taxa de juros aí, o Banco Central cortando taxa de juros, o investidor não tinha muito retorno ali na renda fixa, e viu a Bolsa ali, poxa, a Bolsa dando 30% no ano, é aqui que eu vou ter que ir, né? Aqui que eu vou colocar meu recurso. Só que ele acaba cometendo o erro básico do investimento, que a gente comenta muito aqui. Ele vai ali, compra quando está alto, na euforia, e aí alguma crise que aconteça, onde ninguém está precificando isso, como aconteceu com a gente aqui no começo do ano, né? Vem um coronavírus da vida e despenca a Bolsa, né? E aí o investidor que está mal alocado, que não está bem orientado, ele se desespera e acaba vendendo ali na baixa, né? Então ele compra na alta e vende na baixa, ele comete o erro básico ali do investidor. Aqui talvez já encaixe até a segunda pergunta para você aí de fato se aprofundar nesse olhar especificamente. Então, no seu ponto de vista, quais foram os principais erros cometidos pelos investidores nesse período? Então você comentou, né, dessa questão da euforia, de comprar na alta, mas se aprofunda um pouco mais nesse momento, o que você sentiu dos clientes, daquilo que você lia, dessas interações com outras pessoas? Como que foi esse sentimento? Então, o que a gente percebeu, né? Os clientes que eles estavam bem alocados, eles tinham ali, principalmente, eu vou falar ali até dos meus clientes, né, que eu atendo. Foram, assim, pouquíssimos clientes, eu vou dizer que quase 1 ou 2 clientes de um universo aí de muitos clientes,
que ficaram assustados e acabaram resgatando os seus recursos. A grande maioria, eles estavam bem orientados, estavam com uma parcela de risco adequada ao seu portfólio, e muitos se assustaram, mas entenderam e permaneceram com recursos. Hoje eles já retomaram aí as rentabilidades, e muitos que também ali já tinham oportunidade, tinham uma reserva de oportunidade, aproveitaram ainda mais as oportunidades, porque os preços daqueles ativos que eles acreditavam e daqueles fundos que eles acreditavam, as cotas ficaram mais baratas, ou o preço daqueles ativos ficaram mais baratos. Então, eles aproveitaram e aportaram mais, compraram quando estava realmente bem descontado. Então, é visível, assim, é notório, quando você atende um cliente que ele não tem, às vezes é um cliente inexperiente e que não teve uma orientação adequada. Colocou ali 100% do patrimônio dele em bolsa, porque ele falou, poxa, eu vou ficar rico aqui, em um ano eu vou ficar rico. E aí o que acontece é que vem um coronavírus da vida, vem um subprime da vida, vem uma greve dos caminhoneiros, vem um impeachment, é uma coisa que ninguém precifica. Então, aí a gente percebe ali o cliente que ele está bem alocado, bem orientado, com a nossa orientação aqui dentro do portfólio dele, do perfil de risco principalmente, e dos objetivos financeiros dele, ele sofre muito menos, né? Ele entende essas oscilações da bolsa e que realmente vão ocorrer, cedo ou tarde vão ocorrer. Para pessoas que estão começando, primeiro, é importante ler muito a respeito, é importante procurar um profissional que já esteja no mercado e que possa fazer esse processo para você, porque a partir dali você vai... É uma coisa que o próprio Vitor, que a gente também falou sobre o papel do assessor autônomo, ele falou muito bem durante a entrevista. A escolha, a efetivação do investimento, no final, é sempre do investidor. A gente não vai chegar e falar, não, me dá seu dinheiro aqui que eu vou fazer o que eu quero. Né? É uma decisão final sempre do cliente. E aí cabe ao cliente, de fato, se mostrar disponível para entender com base em um especialista aquilo que faz sentido ou não, para a partir dali tomar essa decisão de fato de investir, onde investir, quanto investir, assim por diante, né? Então, acho que um erro, né, nesse caso também, complementando aquilo que você falou, é da pessoa talvez tentar se tornar autodidata sem se aprofundar tanto e tomar algumas decisões que talvez geram impacto e faz com que, por exemplo, essa pessoa que, na euforia lá dos 120 pontos, 120 mil pontos da bolsa, esse cara falou, porra, tá no melhor momento, comprou, cai, e aí ele começa a falar para todo mundo ao redor dele, não vale a pena, não faz isso, coloca num CDBzinho só que tá bom, e isso acaba espalhando também, né? A informação hoje ela chega muito rápida pra gente, né? Tudo viraliza muito rápido. E aí cabe ao investidor ali filtrar, né, o que realmente é importante para ele, mas você pautou muito bem aí, né? Essa questão de você ter a informação e procurar um especialista, isso é essencial, né? Eu costumo até brincar que poxa, o ser humano é complicado, né? Poxa, você está doente, você vai no médico, você procura um especialista. Seu carro quebra, você vai no mecânico, um especialista. Aí quando você quer falar de dinheiro, de investimentos, você não procura um especialista de investimentos. Então, isso é engraçado, né? E voltando só um pouquinho ali que você comentou também do que a gente estava conversando do efeito manada, isso também é muito do ser humano, né? O ser humano, o investidor, quando ele vai para a bolsa, quando ele vai investir, sem experiência, o que ele vai fazer? Isso é normal. Ele vai pegar o histórico dos ativos, né? Então ele vai pegar, poxa, esse ano aqui o que mais rendeu no mercado? Foi a bolsa? Vou investir na bolsa, porque historicamente está no retrovisor, ele só olha o retrovisor, né? Ele não vê a perspectiva futura e não se protege para aquilo. Então ele olha no retrovisor, poxa, quem entrou ali no final de 2019, com certeza aplicou os recursos ali em bolsa, porque naquele momento era o melhor investimento. Assim, a gente tem até uma tabela periódica que a gente utiliza aqui, dos investimentos que a gente chama, que mostra certinho, né, os ativos, o CDI, a Bolsa Americana, a Bolsa Brasileira, a poupança, o dólar, enfim. Então, tem um dado momento que, em 2008 ali, o dólar foi um dos principais ativos, né? Então, quem entrou naquele momento em 2008, apostou tudo em dólar. Aí, no ano seguinte, ele foi um dos piores devido à crise. Então, por isso que é importante, sempre a gente ressalta aqui, a diversificação é muito importante, diversificar o portfólio. Perfeito, Rafa. Então vamos para a terceira pergunta, que mesmo em meio a toda essa crise que a gente está vivendo aí no mercado, alguns setores ainda conseguiram bons resultados, né? Então, a pergunta é, quais são esses setores
e por que você imagina que eles foram tão bem nesse momento? Bom, de uma forma geral, Thiago, quando a crise ali pegou, principalmente ali em março, todos os setores foram afetados como um todo, né? E não teve um ali que, tanto os setores cíclicos ou os setores não cíclicos, né? Todos foram afetados. Mas as que retomaram aí, sem sombra de dúvidas, que tiveram uma retomada mais rápida, estão mostrando aí bastante efetividade, foram as empresas, principalmente as exportadoras, né? Porque a China, ela foi a primeira a entrar na crise e foi uma das primeiras a sair. Quando voltou a economia a pulsar na China, a China, ela importa muitos produtos aqui, principalmente do Brasil aqui, né? Uhum. Então, as empresas aqui exportadoras, né? A gente pode pegar aí as empresas principais de commodities, né? Vale, de papel e celulose, Suzano, essas empresas que são exportadoras para a China, elas conseguiram aí ter um retorno mais rápido. E aí também, dado todo o cenário que a gente está vivendo, de não poder, das lojas fechadas, né? Toda essa questão da quarentena, as grandes varejistas que já tinham ali uma plataforma de e-commerce mais robusta, cito aqui Magazine Luiza, um exemplo, né? E Via Varejo, por mais que tenha passado por um turnaround aí, mas tá passando aí por um turnaround, mas também está se recuperando bem. E a B2W, principalmente, né? Poxa, se você pegar o histórico ali de março até agora, elas já se valorizaram bastante, já se recuperaram muito bem. São um dos principais setores. Então, eu destacaria aí, principalmente o setor de exportação, né, como um todo, todas as empresas exportadoras, e o setor de varejo também. Todo mundo está em casa agora, todo mundo compra só por e-commerce. Então, essas empresas que já tinham uma plataforma robusta ou que se adaptaram muito rápido, elas saíram na frente aí nessa retomada da economia. E adicionalmente a isso, além da questão das ações, uma coisa que a gente estava até falando um pouquinho antes, quando a gente olha para o mundo de fundos imobiliários, por exemplo, um setor que está indo muito bem também é o de logística, né? De galpões logísticos. Sim, não só nessa questão do galpão logístico, mas da logística em si, né? Então, empresas aí como a R-Log, né? A Cosan, Logística, a Rumo, que faz essa logística, né? Principalmente aqui no Brasil. O Brasil é um dos principais aí, produtores de commodities em soja, milho, esse tipo de coisa, e aqui a gente tem vamos dizer assim, que é um monopólio aí também da Rumo, né, que é uma das principais empresas aqui no Brasil de logística, e que faz esse trabalho aí também que está passando por essa crise aí de uma forma bem sólida, né. Uhum. E também uma dos setores que eu gosto bastante também, e que são setores perenes aí, né, que são não cíclicos, são o setor de energia, né? Então, de saneamento, enfim, esses setores aí, eles sofrem menos também nessas crises. Bom, vamos para a última pergunta, então, para a gente fechar aqui a nossa conversa. Considerando que temos muitas pessoas entrando nesse momento no mundo de investimentos, né, a gente vive um momento que alguns estão entrando, outros tomaram a porrada lá e saíram, mas, de uma forma geral, a gente percebe muita busca na internet, principalmente pelo tema, né, investimentos. Então, nesse momento em que as pessoas estão entrando, para quem ainda vai começar, o que você recomenda? Então, eu estou passando por uma crise em que talvez eu ainda não investia. Legal, vi que caiu muito, mas que agora está começando a retomar, procurando informação sobre isso para começar a investir, né? Então, para a gente fechar essa nossa conversa, o que você recomenda e por onde essa pessoa deve começar? Legal, isso é muito importante, né? Então, o primeiro passo para quem está querendo começar a investir agora é ter paciência e cautela, né? Ir devagar, um passo de cada vez. Então, como a gente já tinha mencionado aqui, a primeira coisa a se fazer é você criar ali o seu fundo de emergência, né? O seu fundo de reserva, caso você ainda não tenha. Isso é de suma importância, porque não adianta você começar a querer investir e começar já a investir em bolsa tudo. Por quê? Numa emergência, se você precisar ali por algum problema de saúde ou por qualquer fatalidade que aconteça aí com você e você precisa do recurso, se você tem todo o seu recurso ali em renda variável, você pode pegar um cenário como a gente está vivendo agora, que você tem que realizar uma perda. Então, isso não é bacana, isso não é legal. Então, a primeira coisa é você calcular ali. A gente costuma calcular aqui, normalmente, ali para quem tem salário, é a CLT, né, é assalariado. Se programa ali durante 6 meses, né, tenta pegar o seu custo de vida. Então, exemplo, poxa, meu custo de vida aqui é R$3.000 por mês. Poxa, pega ali 18 mil, junta 18 mil, deixa no fundo de emergência ali com liquidez, onde você não vai correr risco,
E aí, dali para frente, quando você juntou o seu fundo de reserva, o seu fundo de emergência, aí você começa a diversificar. Ou se você não quiser ali investir direto em bolsa, que você não conheça, né? Ainda você é inexperiente, tem os fundos de investimentos também, que são portas de entradas aí bem bacana, porque no fundo você tem um gestor lá experiente que vai fazer, você transfere essa responsabilidade para ele, né? O exemplo de um fundo multimercado, um fundo de ações, você transfere essa responsabilidade para uma equipe profissional que está ali no dia a dia, acompanhando o mercado minuto a minuto e tomando as melhores decisões ali para o fundo. Então, os fundos são ótimas alternativas para quem está começando e, não menos importante, eu diria que é o mais importante, procure um especialista, né? Procure um especialista de investimentos, um assessor de investimento para te orientar de forma correta dentro do seu perfil de risco e dentro do seu objetivo financeiro. Isso é o mais importante, sempre diversificando aqui o seu portfólio, né? Então é isso, Rafa. Obrigado aí pela sua disponibilidade de tempo. Acho que a gente conseguiu trazer bastante informação relevante para quem nos assiste. Vou passar a bola para você fazer suas considerações finais, mas em nome do canal Microfone Compartilhado, fica o agradecimento pela sua disponibilidade. Valeu, Rafa. Maravilha, Tiagão. Eu que agradeço aí a oportunidade, te agradecer aí pela disponibilidade do seu tempo aí também, do seu horário aí para a gente poder bater esse papo e trazer esse tipo de informação, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, é de suma importância. Parabéns aí pelo canal, continue aí com sempre trazendo conteúdo relevante para o pessoal, isso é muito importante. Deixo aqui um recado, né, para o pessoal que tem interesse aí em começar a investir ou já investe, né, vou deixar depois aqui o link aí para o pessoal, Tiagão, para quem quiser o meu contato aí também com um especialista, né, pode me contatar, eu fico à inteira disposição aqui para poder tirar dúvidas de vocês. Tiagão, só mais um recadinho só que eu acabei esquecendo. Eu também não comentei aqui no começo, mas eu também sou educador numa escola aí de certificações, né, na Sucesso na certificação. Vou deixar o link aqui embaixo também para você. A gente sabe o quão importante. Eu tive muitos amigos aí bancários que acabaram perdendo emprego porque não tiraram a certificação. Então, essa certificação é muito importante hoje, né, para quem é bancário, para quem quer entrar nesse mercado financeiro também, trabalhar com investimentos, a certificação é muito importante. Então, vou deixar o link aqui também da nossa escola para você se inscrever ali e participar do curso e tirar a sua certificação para você que quer trabalhar no mercado financeiro também, tá bom? Fechou. Valeu, Tiagão, muito obrigado. No mais, gente, eu agradeço a atenção de todo mundo que nos acompanhou. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para continuar acompanhando a nossa série de podcast em que a gente tem falado sobre vários temas aqui dentro do canal. Compartilha com outras pessoas, deixa o seu like aí no vídeo se você gostou, se foi interessante, se agregou para sua vida. E no mais é isso. Obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.